Graça e paz, Deus abençoe a todos. Que alegria, que bênção de Deus, que Deus está nos concedendo de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao pastor Tiago por abrir esse espaço, convidar a gente através do meu querido amigo, irmão, pastor Fernando. Para mim é uma alegria poder servir ao Senhor com aquilo que Deus tem me dado para fazer, né? Cada um de nós recebe de Deus algum dom, né? Alguma habilidade para poder servir. E é isso que a gente quer fazer aqui, para a glória de Deus. Quero apresentar a Márcia, minha esposa. Levanta aí, Márcia. Isso. Ela sempre me acompanha, serva de Deus, trabalha na área de ensino lá da igreja, enfermeira de formação, né? E o mais importante, né? A Charlene falou há pouco, ele vai se apresentar e tal. Olha, irmãos, eu acho que a melhor apresentação que qualquer um de nós pode fazer de si mesmo sou um servo do Deus Altíssimo. Essa é a melhor condição que temos, né? Ser servos de Deus, que coisa gloriosa. O Senhor nos chamou, né, para honrar a Ele, servir a Ele. Então nós vamos trabalhar juntos aqui, né, nessa conferência, projetando e profetizando, né, os desafios que esta igreja tem e compartilhando, né, o pastor Tiago compartilhando conosco a sua visão, o seu desejo. O que ele quer é que esta igreja cresça na presença de Deus, não só numericamente, mas cresça na fé cristã, nos fundamentos da fé cristã, que cada um conheça o seu Deus, não por aquilo que outros falaram de Deus, mas porque tem uma vida pessoal com Deus, conhece a Deus pessoalmente, como disse Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que essa seja a nossa real experiência. Bem, irmãos, o pastor Tiago me passou um tema, né? Vamos colocar lá, por favor. Aliás, cadê a Yasmin? Quero agradecer a ela que me ajudou. Não sei se ela está aí agora. Não. Tá, que Deus abençoe. Aponte para cá. Tá aqui. Tá aí o tema. Tá aí o tema, né? Liderando a minha vida com maturidade. Bem, liderar não é fácil. Alguém é líder aqui na igreja? De departamento? É facinho, né? Liderar pessoas é a coisa mais fácil do mundo, né? É assim? Bom, se já é difícil liderar os outros, você imagine você liderar a si próprio, que é o objetivo dessa nossa conversa aqui, né? Como é que eu exerço a autoliderança? Como é que eu me conduzo? Bem, antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu queria deixar assim bem livre. Acho que estou saindo fora da câmera aqui, né? Tem problema? Tá bom. Eu queria deixar vocês, irmãos, bem livres para fazer alguma pergunta que vocês quiserem no momento que vocês quiserem. Não precisa esperar eu terminar de falar. Vou esperar lá no final eu pergunto. Quando chegar lá você já desistiu até de perguntar, tá bom? Então assim, vamos tentar transformar esse momento num momento de aprendizado mútuo, de conhecimento, de crescimento na presença de Deus, tá bom? Como é que se faz esse negócio aí, né? Desenvolvendo a autoliderança. A primeira coisa que eu tenho que pensar e tentar responder: o que é liderar? Alguém se arrisca a dizer, numa palavra, o que é liderar para você? O que é liderar? Influenciar. Quem falou? Você é da área de RH? Não? Tem alguém que é da área de RH aqui, recursos humanos, da empresa, alguma coisa? Tem alguém? Temos ali, né? Então, você já matou a charada, né? Como se diz. Existe um autor cristão muito conhecido chamado John Maxwell. Alguém já ouviu falar dele? Já leu algum livro dele? John Maxwell, um cristão, servo de Deus, treinou mais de 1 milhão de líderes no mundo inteiro.
E no livro dele, o livro de ouro da liderança, ele diz assim: liderança é influência e nada mais. Agora, a segunda pergunta para a gente avançar aqui: o que é influência? Se você tivesse que responder rapidamente, o que é influência? O que é influenciar? Pensando, é bom pensar, né? Ajuda bastante. Gente, pega essa palavrinha influência, imagine ela aí na sua mente, escrita, tá? Você vai ver que ela tem assim, influência, certo? Fluência vem de fluxo, de fluir. Assim como o nosso sangue flui pelo corpo, assim como o rio flui em direção ao mar, influência é fazer fluir para dentro, porque é dentro. Então, influenciar é fazer com que as pessoas assumam dentro de si a compreensão de alguma coisa, a visão de um trabalho, as metas, os objetivos, os sonhos, os ideais. Então, influenciar não é só dar ordens, também envolve comando, mas sobretudo, se você quer se autoliderar, você deve ser capaz de permitir-se que coisas boas, corretas de Deus fluam para dentro de você. Não só aqui, tem que fluir no coração. Amém? Vai pensando aí, depois se você quiser fazer a pergunta, você faz, tá? Eu coloquei esse desenho aí, né, essa imagem muito simples. Você está vendo que tem um cidadão ali caminhando para dentro do próprio cérebro, certo? Ora, se eu quero liderar a mim mesmo, eu preciso caminhar para dentro do meu próprio entendimento. Afinal de contas, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que fez todas as coisas, Ele nos deu uma mente para pensar, né? E lá em Provérbios está escrito: assim como pensou ou imaginou na sua mente, assim aconteceu. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Então a gente entende que isso é de Deus, tá? Agora vamos entender isto aqui. Existem muitas formas de inteligência, muitas formas. Quer ver uma que todo mundo chama, assim é praxe para nós, né? Se você tem um filho, alguém que é muito bom em matemática, que não é o meu caso, nunca foi, fiquei para recuperação em matemática lá na minha época, mas quando alguém é muito bom em matemática, a pessoa diz assim: nossa, que menino inteligente, não é assim? Agora, quando você vê alguém tocando um violino, por exemplo, coisa linda, aquele violino bem tocado, bonito, você olha para aquela pessoa e diz assim: nossa, que sujeito inteligente. Você fala isso? Não, o que você fala? Nossa, que sujeito talentoso. Porque para nós existe uma forma de inteligência, que é ser bom em cálculo. Mas Deus nos deu muitas inteligências. Tem um famoso estudioso aí, a nossa colega que é do RH lá, talvez já tenha ouvido falar do Howard Gardner, das inteligências múltiplas. Então existem muitas formas de inteligência. Uma delas está aqui, que é altamente sofisticada. Você já deve ter ouvido falar, imagino que sim, na inteligência interpessoal, certo? Que é a capacidade que a pessoa tem de se relacionar bem com os outros. Tem pessoas que têm habilidade para isso, tem gente que não tem. Tem uma dificuldade tremenda de lidar com seus pares, com os irmãos inclusive, em Cristo. Tem dificuldade, né? Tem até uns chavões aí no meio da igreja que são obras da carne, mas a gente às vezes não acha que não é ou não percebe, né? Por exemplo,
aquele irmão nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele. Isso é obra da carne. Sabe? É muito sério isso. Aquele irmão, ele não precisa me fazer nada, nada para mim. Eu gosto dele de graça. Então a gente acaba se colocando no centro de quem é bom e de quem não é. Quando o centro é Cristo, é Jesus. Né? Então, alguns irmãos têm dificuldade de comunicação, por exemplo, daí tem dificuldade de se relacionar, porque não consegue ser claro naquilo que fala, ou quando fala às vezes é muito duro, muito severo, e não percebe. Então a gente precisa aprender determinadas coisas, e sobretudo como cristãos, porque todos que estamos aqui, estamos no mesmo Espírito, não somos a mesma pessoa, mas estamos todos no mesmo Espírito, né? Então essa inteligência aí é a capacidade que a pessoa tem de conhecer a si mesmo como é. Você se conhece como é? Você sabe que pessoa que você é? Você tem, assim, se você pudesse falar, você descreveria com toda a clareza como você é, como você pensa, como você se sente, as suas ideias. Nossa, eu sei tudo sobre mim. Será? Vamos ver. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só para reforçar, levante a mão aí, não tem problema não, tá? Vamos participar. Depois a gente ora junto, vamos consagrar tudo ao Senhor, porque tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Agora, o que é e como funciona esse negócio aí, né? Essa inteligência intrapessoal é a capacidade de compreender a si mesmo. Você é tolerante com você mesmo? Você tem paciência com você mesmo? Você nunca usou aquela expressão assim, hoje eu estou que nem eu me aguento, né? Tem dias que a gente está azedo mesmo. Isso é normal, é natural, né? Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de fraqueza. Mas é muito importante que a gente conheça a pessoa que somos. E às vezes, na maioria das vezes até, a pessoa que somos não depende só da nossa personalidade, mas depende da criação que você recebeu do teu pai e da tua mãe, né? O que você é hoje, a pessoa que você é, 50% é a sua personalidade, ou seja, são os traços que definem a tua individualidade, as tuas características como pessoa, é a tua personalidade, mas a outra parte a gente herda do pai e da mãe, e às vezes os nossos pais foram tão intolerantes, tão incompreensivos, tão exigentes, tão duros, tão severos, que a gente cresceu entendendo que este é o jeito certo de ser, e aí quando a gente vai se relacionar com os irmãos em Cristo, o que a gente faz? Adota esse tipo de comportamento. Aí vamos para a Bíblia. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas se passaram, e eis que, aleluia, aleluia, parecidos com Jesus. É assim que temos que ser. Ah, pastor, mas tem gente que não dá para aguentar. Bem, vai aos pés da cruz. Se Jesus aguenta você, né? Você pode aguentar o outro, porque quando eu digo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é só eu poder adquirir, comprar, receber coisas, mas é ser também, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é preciso fazer isso. O que mais? Reconhecer os próprios sentimentos, né? Quando que eu estou triste? Quando eu estou alegre? Por que eu estou me sentindo assim? Por que, apesar de eu não ter nenhum motivo que me seja aparente, eu estou tão irritado nesse momento? Se você consegue fazer isso, você tem um alto nível de inteligência intrapessoal, né? Que volta para dentro. Para dentro, né? Intrapessoal. Agora, você que está aqui, louvado seja Deus por isso. Você é um filho, uma filha de Deus.
E por mais que você tenha limitações, e todos nós as temos, você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós, como tais, podemos produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. O amor, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a temperança e o domínio próprio. Domínio próprio. Opa! Pastor, preciso confessar uma coisa. Eu sou pavio curto. Né? E tem gente que às vezes fala assim disso até com um certo orgulho, né? Eu sou pavio curto. Meu pastor, peraí. Pois bem, está na hora de esticar o pavio então. Está na hora de esticar o pavio, porque lá em Provérbios está escrito assim: o homem que domina a si mesmo é muito mais corajoso e forte do que o homem que domina uma cidade inteira. Portanto, não ter domínio próprio é uma fraqueza e não uma força. É a perspectiva bíblica, e eu vivo pelo fundamento bíblico. É isso que eu creio, é a palavra de Deus, é ela que me forma, é ela que me transforma, né? Então nós precisamos nos conhecer, irmãos, olhar para dentro de nós. Vamos em frente. O que te motiva, né? O que te motiva? Pastor, dinheiro. Sim, normalmente o dinheiro é um fator motivacional bem interessante, né? Quem não precisa? Todos nós precisamos dele. Ah, mas ser motivado pelo dinheiro, pastor, é pecado. Quem disse? Onde é que está escrito isso? Não, está lá na Bíblia. Aonde? Ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia diz. O que o texto diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É ser ganancioso, querer tudo para si, cobiçoso, né? Isso é pecado. Agora, o dinheiro é uma bênção de Deus quando nós adquirimos fruto do seu trabalho, dos seus estudos, você estudou, você se aperfeiçoou, se tornou um bom profissional, você é merecedor de um bom salário. E isso é bênção não só para você, mas para a sua igreja, onde você dizima, onde você oferta, onde você contribui. Tá? Agora, a motivação, ela é algo que não pode depender de fatores externos. A motivação, ela é interna, sabia? Às vezes a gente confunde duas coisas muito parecidas, chamada motivação e estímulo. Estímulo é o que vem de fora. Então, quem já trabalhou em empresa ou trabalha em empresa na área comercial, por exemplo, né? Olha, se você atingir a meta, né, pastor Fernando, Charlene, se você atingir a meta, vamos pagar para você uma viagem para o Havaí. Que maravilha, né? Ah, agora o pastor Fernando vai trabalhar motivado. Não, ele está trabalhando estimulado por um benefício externo. Quando cessar o estímulo, acaba a vontade de se esforçar. Mas a motivação, ela tem que estar dentro de nós. Ela nasce dentro de você. Eu sirvo ao Senhor, não pelos benefícios que eu recebo das suas mãos, mas eu sirvo porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Independentemente do que aconteça, Ele é o Senhor da minha vida. Esta é a minha motivação. Vamos caminhando junto. Quem quiser perguntar, pergunta, tá? Fica à vontade. Quais são os teus limites, né? Até onde você sabe que pode ir? Se você avançar, vai te fazer mal. É muito importante isso. A gente vive num mundo que não quer saber de limites. O mundo que vivemos quer saber de uma tal liberdade assim plena, absoluta. Tudo que me der vontade eu vou fazer, porque eu sou livre. Ah, tudo bem. Até eu vi uma vez uma entrevista lá que a moça respondeu: quem tem limite é município, eu não tenho limite. Bem assim.
Agora, nós como crentes temos que ser sábios e temos que conhecer os nossos limites. Até onde eu posso ir com este irmão, com esta irmã numa conversa? Até onde eu posso ir nos filmes, seriados e maratonas que eu assisto? Até onde eu posso ir nas músicas e canções que eu ouço? Até onde eu posso ir? O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, a gente tem que ter essa inteligência aqui, ó, para dentro, tá? E pensar como crente. Nós temos a mente de Cristo. Ah, que legal, que lindo que é isso. Mas o que Cristo pensava? Porque se eu tenho a mente dele, então eu penso como ele. Ele disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A mente de Cristo. Hã? Quais são os teus valores? Quais são os valores? Ou seja, valor, pessoal, é aquilo que eu não vendo por dinheiro nenhum, não troco, não substituo. É um valor, para mim, imutável, incontestável, eu não abro mão. Isso é valor. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bíblico. José, filho de Jacó, estava na casa de Potifar. Foi levado para lá como escravo. Trabalhou, se deu muito bem e se tornou mordomo da casa de Potifar, e não só da casa, mas de todos os bens que Potifar, que era capitão da guarda do faraó, possuía. Até que um dia a mulher de Potifar dá em cima de José e assedia ele constantemente. E ele diz: não, você é a mulher do meu patrão. E aí ele foge dela, como nós sabemos pela história bíblica, está lá em Gênesis. Ela agarra, né, uma parte da veste dele, ele foge, ela segura aquela veste, né? Ela calunia ele, dizendo que ele é quem estava assediando ela. Só que na conversa, José diz para ela uma coisa importantíssima. Ela diz assim: o meu patrão colocou nas minhas mãos tudo que é dele para eu administrar. A única coisa que ele não colocou nas minhas mãos foi você, porque você é mulher dele. Como cometeria eu tamanho pecado contra Deus? É o valor de José. Não negocio, nem que eu vá para a cadeia e fique 11 anos preso, mas eu não abro mão dos meus valores como servo e serva de Deus. Quais são os teus valores como crente? O nosso mundo tem desvalores, mas e os teus como cristão? Quais são que você não abre mão de jeito nenhum? Nós temos os valores que dizem respeito à questão moral, mas temos os valores que dizem respeito também à questão familiar e profissional, e temos aquelas coisas bem corriqueiras. Por exemplo, para muitos de nós o tempo, relógio, é um valor relativo. Sabia? Se o pastor Tiago marcar uma reunião para as 16 horas, tem gente que vai chegar às 16h05, 16h10, 16h15, 16h20 e vai dizer: mas ninguém chega no horário mesmo. Ou seja, o tempo é um valor relativo para aquela pessoa, não é um valor absoluto, precioso. E a gente precisa cuidar com isso, né? Porque o único bem que Deus nos deu, que uma vez perdido não tem como recuperar, é o tempo. Hoje, dia 24 de janeiro de 2026, este dia só existirá, está existindo hoje, nunca mais vai ter outro. Então, quando alguém falar para você assim: agora que eu estou bem e tudo mais, eu vou recuperar o tempo perdido, isso é folclore, filosofia, ilusão. Não há como recuperar o tempo perdido. Por isso o salmista vai dizer: ensina-me a contar
os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Então não há como recuperar. Mas e agora o que eu faço da minha vida, pastor? Bem, comece uma nova etapa daqui para frente. Aqui você pode recomeçar, voltar lá no dia 10 de dezembro de 1994, quando... Não vai voltar, nunca. O que aconteceu, aconteceu. O que vai determinar é daqui para frente. Entender os seus próprios padrões de comportamento. Como é que você se comporta, né? No trabalho, por exemplo. No trabalho. Qual é o teu padrão como cristão? Chegar no horário, cumprir as suas tarefas, dar o seu melhor, ser uma pessoa honesta, correspondendo àquele contrato de trabalho que foi firmado entre você e o seu empregador. Qual é o teu padrão? Qual é o teu padrão de comportamento dentro de casa, com a tua mulher, com a tua esposa, com os teus filhos? Qual é o teu padrão na rua, no trânsito, quando te fecham, buzinam e te xingam? Qual é o teu padrão de comportamento? Nós precisamos definir isso, irmãos. Porque nós somos de Deus. Nós estamos no mundo, vivemos no mundo, temos que lidar com muitas demandas difíceis, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu preciso, como crente, saber quais são os meus padrões. Mas onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia, está na palavra. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? E quais são os seus pontos fortes e fracos, você sabe? Bem, todos nós temos pontos fortes, né? Aquilo que a gente sabe fazer, tem condições de fazer, faz com o mínimo de esforço e alcança um grande resultado. Às vezes acontece assim. Mas nós temos os pontos fracos, que é aquilo que você se esforça, emprega um esforço enorme para ter um resultado desse tamanho. Então, quais são as tuas habilidades, né? Quais são os teus talentos? Talvez você pense, habilidade, pastor, eu acho que eu não tenho nenhuma. Será? Você sabe o que a ciência diz? Que cada um de nós que estamos dentro desta igreja agora, cada um de nós tem cerca de 750 habilidades. Você vai dizer, não é verdade. É que você não percebe as habilidades que tem. Mas você tem. E você deve servir a Deus conforme as habilidades que você tem. É isso que a palavra de Deus ensina. Lá em Eclesiastes está escrito, tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças. Forças, teus pontos fortes. A graça que Deus te deu. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei cantar, eu não sei tocar instrumento, eu não sei assentar um tijolo numa construção, eu não sei, pastor, mas com certeza você tem alguma e muitas habilidades. Ore ao Senhor, que Deus vai te mostrar, você vai fazer o melhor para Deus. Então, esse liderando a minha vida para a maturidade, passe por esse espaço ali que eu falei. Agora, para liderar a si mesmo, você deve ser capaz de transformar pensamentos inconscientes em atitudes. Não é só pensar, tem que transformar em atitude. Tem que tomar uma decisão, tem que sair do lugar. Tem que se determinar, dizer, eu vou buscar mais a presença de Deus. Agora, não é só assim, eu fico pensando às vezes, como eu gostaria de buscar mais a presença de Deus. Sim, começa pensando aí, mas se você não transformar esse pensamento inconsciente numa atitude de começar a buscar, não vai mudar nada. Só vai ser um bom pensamento, mas não vai transformar sua realidade cristã, sua comunhão com Deus, suas experiências pessoais com Deus. É uma questão de você se determinar. Você tem que dar o passo. Deus não vai fazer por você isso. Ele te dá condições, mas a decisão é tua e minha, né? Vamos em frente. Agora vamos olhar para a Bíblia.
né? Eu já citei vários textos bíblicos, alguns deles já estão aqui. Alguém pode ler aí para nós, por favor, Salmo 32, versículo 8? Vamos lá, me ajude. Quem achou pode ficar de pé e ler aí para a gente, bem alto, por favor. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Vamos lá, de novo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Instruir-te-ei e guiar-te-ei nos caminhos que deves seguir. Aonde estão estas instruções? Onde está o caminho que se deve seguir? Na palavra de Deus. Palavra viva, eficaz, poderosa, que transforma. O verbo de Deus, Jesus, que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela que te instrui, ela que te guia, mas para isso você tem que conviver com ela. Quem só ouve a Bíblia ou lê a Bíblia quando vem num culto da igreja, me desculpe, mas você não tem muita chance na caminhada para ir até o fim, não. Oh, pastor, o que é isso? Não, é o que está escrito, não é a palavra do Paulo. Que sou eu. A palavra de Deus é o fundamento do crente. O crente que não conhece a Bíblia é aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Ele está sempre capengando. Lembra de um cântico, a gente cantava, tropeça ali, oi, cai acolá. Isso é uma vergonha. Como tropeça ali, cai acolá? Nada disso. Tem que andar sobre o fundamento da palavra. Ser fiel a Deus, caminhar com Deus, né? Agora tem que amar a palavra. Salmo 119, salmo de amor à palavra. Oh, quanto eu amo a tua lei. Ela me faz mais sábio do que os meus inimigos, mais entendido que os meus mestres. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra, é a palavra. Assim como um médico não vai se formar se não estudar os livros, um advogado não vai poder defender causa se não tiver embasamento acadêmico, teórico, assim como qualquer outra profissão, o crente, para ser crente, tem que conhecer o seu manual de conduta e fé, que é a palavra de Deus. Aí ele vai vencer, aí não tem demônio que vença ele, não. Por quê? Jesus, Evangelho de Mateus, levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, o diabo começou, bom, se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Está escrito, bicho feio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora o crente que não tem essa intimidade, sabe o que ele vai fazer? Ligar para o pastor. Pastor, sabe o que é, pastor? Eu estou numa luta aqui. Pô, vai aos pés da cruz, dobra o teu joelho, clama aos céus. Nós temos livre acesso ao Pai pelo sangue do Cordeiro. O véu foi rasgado, Jesus abriu o caminho, aleluia. Mas para isso tem que ter comunhão com a Bíblia, conhecer a Bíblia, né? Bom, vamos lá. Autoliderança cristã é a capacidade que Deus nos dá de olhar para dentro, reconhecer o que se passa em nosso coração e alinhar nossas atitudes à vontade do Senhor. Alinhamento. Alinhar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alinhamento. Mestre, eu quero ser teu discípulo. Ah, ok. Você conhece os mandamentos? Ah, desde a minha juventude. Não cometer adultério, não dar falso testemunho, e etc, 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 etc. Aí Jesus diz para ele, mas está faltando uma coisa, meu jovem.
Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Então vai, venda tudo que você tem. Você quer ser meu discípulo? Você ama a mim mais do que todas as coisas? Então abra mão, venda tudo, distribua e venha. Vamos juntos. Você vai curar os enfermos, vai libertar os endemoniados, você vai levar a mensagem. O que fez o jovem? Entristeceu-se e foi embora. Por quê? Porque era muito rico. Então eu tenho que alinhar essa atitude. A autoliderança cristã é o exercício espiritual que nos leva a reconhecer quem de fato somos e onde queremos chegar. E assim desenvolver uma vida de disciplina em oração e meditação na palavra de Deus, promovendo uma intimidade com Cristo. Uma intimidade com Jesus. Aqueles que conhecem o seu Senhor de perto, né? Que oram, não só na igreja, né? Nós temos que orar em casa. A igreja é o nosso lugar de cultuar a Deus, nosso lugar de adoração. O ideal seria que cada um de nós chegasse para a igreja em comunhão com Deus, cheios do Espírito Santo. Quando nós cantarmos os louvores, o templo se enche da presença de Deus. É gostoso, o coração sente, a alma sente. Né? Mas para isso eu tenho que ter intimidade com Jesus, né? Estar na presença dele. Vamos para frente. Vamos ver alguns textos bíblicos de apoio aqui. A gente já citou alguns, mas vamos lá. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora, não sei se você já tem essa informação, se não tem, vamos lá. Se já tem, ok. Para os hebreus, guardar o coração não tem a mesma conotação que tem para nós na nossa cultura, porque quando a gente fala em guardar o coração, a gente pensa nas emoções, os sentimentos, os desejos. Então a gente traz para o coração, porque na nossa cultura o coração tem esse lado afetivo, amoroso, emocional. Na linguagem hebraica, guardar o coração, porque deles procede as saídas da vida, coração aí é mente. É isso que o texto bíblico está dizendo. Ah, pastor, mas eu nunca aprendi desse jeito. Pois é, mas tem uma hora que a gente tem que aprender, né? Também tem muita coisa que eu não sabia e não sei ainda, mas a gente vai caminhando, vai aprendendo. Então, guarde a tua mente, porque é dela que procede. Jesus disse, olha, sabe por que vocês são tentados? Por causa da concupiscência que está dentro de vocês. E Jesus ainda chegou a dizer, se um homem olhar para uma mulher, e na sua mente ele já criar uma situação de imoralidade sexual, ele já adulterou com ela. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Então isso para nós é uma informação preciosa, porque a gente precisa poupar a nossa mente de tudo aquilo que possa contaminar a nossa comunhão com Deus. Se não me falha a memória, não sei se é Tiago, se está na epístola de Tiago, se eu estiver enganado e alguém lembrar, por favor me ajude, mas diz assim, pense em tudo que for louvável, de boa fama, tudo que for digno, tudo que for verdadeiro, seja isso que ocupe a vossa mente. É isso aí que a Bíblia está dizendo. Vamos para frente. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Faça um exame do seu caminho. Examinemos. A Bíblia está me ensinando a fazer isso. Davi, lá no Salmo 139, salmo lindíssimo de Davi, lá no finalzinho ele vai dizer assim, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça para Deus te ajudar a fazer esse exame, para que você possa
autoliderar a sua vida cristã e chegar a uma maturidade cristã, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Faça um autoexame. Se eu sou líder de mim mesmo, devo ser capaz de fazer isso. Romanos capítulo 12, versículo 2, que eu citei já, né? E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu consultei 4 versões diferentes desse mesmo texto bíblico, né? Tem NAA, ARC, NVI, né? Várias versões, né? Agora, 3 delas apresentam esse texto desta forma: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Sabe o que é essa palavra? O verbo aqui está no imperativo. Transformai-vos, ou seja, transformem-se vocês. Não é Deus me transformando. Mas como assim, pastor? Porque leia o contexto, né? Por quê? Porque o Senhor já renovou a nossa mente. Está nesse mesmo texto. Se Ele já renovou a minha mente, agora eu vou mudar. Eu já sei qual é a vontade de Deus. Eu não preciso perguntar para Ele mais. Algumas coisas, é claro, outras sim. Tá? Transformai-vos, é imperativo. Tome uma atitude, mude-se. Se você viu pela tua mente de crente que esse negócio aí não é certo, sai fora. Não é para você. Eu acho que esse é o último slide. Deixa eu ver. Depois eu vou falar sobre os meus livros, tá? Mas antes disso, como vocês não me interromperam, então eu vou parar por aqui e agora eu quero ouvir vocês. Quem quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Pois não, irmão, por favor. Ajuda a gente a criar uma identidade do Cristo. Por favor, pode. Ele vai te. Isso, fica melhor. Todos esses pontos ajudam a gente a criar uma identidade do Cristo. Sim, todos esses e outros ainda, né? Que eu não ia conseguir lembrar, né? Para trazer aqui, mas eles nos ajudam. E você usou uma expressão muito bonita, que é a questão da identidade. Identidade. O cristão tem uma identidade em Cristo Jesus. Lá no céu, a minha credencial de pastor não vai me dar acesso, mas a minha identidade em Jesus me dará acesso. E identificar-se com Jesus é porque nós compartilhamos do amor, da fé, da obediência a Deus, da vida de santidade, de todos os requisitos, né, que a Bíblia nos ensina. Amém? Quem mais? Por favor. Como detectar esse sentimento ou essa voz? Eu li no livro, acho que é Benjamin, não dele, Napoleão Hill. Napoleão Hill. Ali ele se refere ao outro eu. Mas ali no livro, no contexto do livro, se refere muito ao Espírito Santo. Sim. Mas eu vejo assim, que tem muitas pessoas, eu tive muita essa dificuldade depois que eu li esse livro, que eu consegui entender muito mais essa voz. Como detectar de uma forma clara e expressiva e o mais clara possível a voz do Espírito Santo dentro de nós. Às vezes se confunde muito, a mente entra em ação e confunde tudo que não é para confundir. Mas hoje eu entendo, mas eu vejo que ainda precisa talvez de um pouco mais de clareza para algumas pessoas, de entender essa voz, de entender elas e entender essa voz e fazer com que ela venha agir dentro de nós, para que essa transformação que o pastor falou e toda venha a ser concreta em nossa vida. Sim. O que acontece? Como é que eu detecto isso, né? Para usar a expressão que você usou. O que acontece? A Bíblia diz assim: Deus é luz, certo? O que a luz faz? Ela torna claro o ambiente para nós.
Quando apagarmos as luzes desta igreja, nós não vamos conseguir detectar nada. Corre o risco de a gente tropeçar em alguma coisa. Mas quando a luz está acesa, nós conseguimos enxergar o que está na nossa frente. Quando você caminha com Cristo, a luz do Senhor ilumina o teu entendimento e você começa a detectar isto. Outra coisa, quando você lê a palavra de Deus, ou quando você estuda a palavra de Deus, ou quando você ouve a mensagem de Deus, o teu entendimento se abre. E aí você começa a ver você. E isso é uma bênção tão grande para nós, porque daí eu deixo de olhar para os outros e dizer, mas está vendo, está fazendo errado lá. E não é assim. Mas quando a luz do Senhor brilha sobre mim, eu olho para mim. Eu olho para mim, eu tenho que me consertar com Deus, sabe, irmã? Então é isso, é você andar na luz do Senhor em oração e lendo a sua palavra. Pastor, mas como é que eu vou passar o dia inteiro orando e lendo a Bíblia? Não é isso que a gente está falando. Né? Nós temos família, temos trabalho, a gente tem correria, a gente tem muita coisa, mas nós temos que ter um momento com Deus. Assim como a gente para tomar o cafezinho, para almoçar, para jantar, alguma coisa, tem que ter um momento. É só eu e Jesus. O que mais? Pastor Tiago, vamos lá. Pastor, nós compartilhávamos há pouco, acredito que para muitos aqui também vai acrescentar. O senhor, com todo o tempo de ministério que o senhor tem, já de caminhada, igrejas, né? O pastor já passou por denominações, como grande parte da nossa igreja hoje. Como o senhor poderia falar para nós sobre a questão da liderança da sua vida, no sentido que nós trazemos conosco a igreja fere, é sempre assim, não adianta mudar, e nós estamos falando com o senhor aí que é um exemplo para nós da caminhada de mais de 30 anos, tendo que se reinventar e mostrar para as pessoas que a mudança realmente ela acontece dentro de nós, né? Então eu compartilhei com o pastor sobre liderança da nossa vida. O senhor poderia falar nesse sentido? Porque nós nos perdemos muito ao passado. Então nós falamos, não, é porque sempre foi assim. É porque sempre fizeram dessa forma. O senhor, com a tua experiência, compartilhou um pouquinho hoje comigo de lugares que o senhor passou, como o pastor Fernando, eu e tantos outros já passaram por tantos ministérios, mas Deus nos confiou um novo tempo, um novo legado da cidade. Como que nós podemos liderar a nossa vida e realmente desprender disso, né? Parar de dar desculpa, né? Sim. Como que o senhor poderia falar isso para nós hoje no geral, pensando que todo mundo que está aqui tem uma missão nesse lugar? Então, como que a gente vive tudo que Deus tem para nós? Tá, muito boa pergunta, porque isso faz parte mesmo da realidade, né? De todos nós. Existe uma frase, um pensamento, uma ideia, só para introduzir, né, essa resposta aqui para o nosso pastor. A frase diz assim: não são os eventos que nos afetam, mas sim a forma como nós os percebemos. Vou repetir. Não são os eventos que nos afetam, mas sim a forma como nós os percebemos. Então, por exemplo, eu chego na igreja, o pastor Tiago não me cumprimentou. Sei lá, aconteceu alguma coisa qualquer. Eu estou usando um exemplo muito simplório, mas vamos lá, só como um exemplo. Acontece que daí eu fico magoado com o pastor. Magoado. Meu Deus, eu preciso ir ver se alguém me atende na cura interior. Por quê? O que aconteceu? Eu cheguei na igreja, o pastor não me cumprimentou. Aí chega outra pessoa, o pastor Tiago não o cumprimenta. E a outra pessoa vai para o culto em paz, adorar a Deus, cantar louvores. Porque é o mesmo evento, só que um percebe de uma forma e outro percebe de outra forma. Agora, isso também tem a ver com a maturidade de cada um. Tem crente que está há 30, 40 anos na igreja, irmãos, e continua do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Mesmo ele não cresce. Os mesmos problemas, pedindo oração para as mesmas coisas. Não vai para frente, não avança, porque não está bom, vou para outra igreja. Acho que lá vai estar a solução. E vai chegar lá, a coisa não muda, só muda o endereço. Aí vai para outra e assim vai. Então, nós temos que amadurecer, por isso esse tema maturidade. Veja,
Jesus declarou que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que fez Jesus? Eu vou voltar para o céu, que se danem, hein? Já que não me quer. Foi assim que ele pensou? Não. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para cumprir a missão. Bom, o apóstolo Paulo também nos ensina, claro que o contexto se refere a outra coisa, mas nós podemos fazer uma aplicação, não uma interpretação nova do texto, porque interpretação é uma só, mas a aplicação pode ser diversa. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então tem gente que saiu lá da sua igreja, da denominação que era, e não esqueceu-se das coisas que para trás ficaram. Ele trouxe a mala, a bagagem, trouxe o saco cheio, pesado, trouxe tudo. Está aqui. E daí sabe o que acontece? A sua vida espiritual não progride. Ele não consegue nem ter comunhão com os irmãos, muito menos com Deus. Porque aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, ou ama o seu irmão a quem vê, como é que vai poder amar a Deus que não vê? Não faz sentido. Então assim, a minha experiência, eu fiquei 26 anos numa determinada denominação. Cheguei lá com 14 anos, saí aos 40 anos, casado e com 2 filhos. Quando eu saí desta denominação, que eu iniciei numa outra, que nem tinha igreja ainda formada, eu estava no hotel, onde tinha um grupo de irmãos reunidos, eu disse: Senhor, eu estou virando a página da minha vida. Acabou. Eu guardo na memória as boas experiências que eu vivi lá, os irmãos queridos, né? Os retiros, os encontros de jovens na época, tudo isso foi muito bom, mas agora eu não estou lá, estou aqui. E alguém disse: floresça onde você está plantado. Está plantado aqui? Floresça, produza fruto. Você não está servindo ao pastor Tiago, nem ao Fernando, nem ninguém. Você está servindo àquele que deu a sua vida por você na cruz. É para ele que você vai prestar contas. Nós estamos servindo ao Senhor, Jesus. E eu não vou ficar cultivando na minha mente um ideal que não existe, de igreja onde ninguém vai me magoar, uma igreja onde eu vou ver que tudo está certo, vou concordar com tudo o que o pastor faz. Por favor, cai na real, como diz o ditado, né? Cai na real, não existe essa realidade. Aliás, humanamente falando, os grandes pensadores, sabe o que eles dizem? Que a realidade somos nós quem a construímos. Tem um certo sentido. Não é absoluto, porque para nós absoluto é só a palavra de Deus, mas faz sentido. A realidade somos nós quem a construímos. Você quer que as coisas sejam melhores? Seja melhor você. Você que tem que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu estou numa boa igreja nesse momento, servindo a Deus com a minha esposa, mas ela não é perfeita. Ela tem erros, tem falhas. Lógico, não são falhas graves, né? Que se fosse uma coisa escandalosa, a gente pulava fora, é lógico. Mas não é esse o caso. Irmãos, nós somos diferentes. A Bíblia Sagrada, acho que foi Paulo diz assim, acho que é Paulo que diz que nós somos uma unidade em Cristo, mas Paulo não diz nós somos uma uniformidade em Cristo. Por quê? Porque nós somos de formas diferentes, mas espiritualmente nós somos um só. É o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo batismo, um só amor. Agora, em termos de seres humanos, nós somos diferentes. Um gosta de uma coisa, outro não gosta. Um gosta de cantar um cântico, acha lindo espiritual. Eu estava vindo com a Márcia, né, no carro,
Estava ouvindo lá uma rádio cristã, e o grupo musical ficou lá, amém, amém, e não terminava o amém. Eu falei, por favor, cadê a mensagem, cadê Jesus, cadê a palavra? Amém. Parecia um mantra, repetindo até o sujeito ficar meio... né? Nós não somos assim, irmãos, né? Graças a Deus. Então assim, faça o seu melhor para Jesus. Se o pastor te abraçar, te der um elogio ou não, você não tem controle sobre ele, você tem controle sobre você. E você tem que prestar contas ao Senhor que te amou. Senhor, eu estou fazendo para ti, mesmo que eu não receba alguma coisa, um elogio, um reconhecimento, mas Senhor, receba isso, Senhor. Porque naquele grande dia, quem vai te galardoar não é o pastor Tiago, nem o Fernando. Quem vai te galardoar lá no céu é o Senhor Jesus, porque é Ele que servimos. E aliás, não é só na igreja não, tudo quanto fizer, tudo quer dizer tudo, no trabalho, na família, na rua, com dinheiro, sem dinheiro, tudo quanto fizer, faça como o Senhor. Isso, pastor? Eu estou olhando aqui, esse cara aqui é cruel, né? Ele não para por nossa causa. O que mais quer perguntar? Vamos lá. Ninguém mais? Opa, me ajudem, né? Me ajudem aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, então eu vou pedir 6 voluntários. Você quer perguntar, Fernando? Então pergunta. Pode perguntar. Depois eu vou fazer outra atividade. Fazer um comentário rápido. Sim. E para dizer que a administração do pastor foi dividida basicamente em 2 etapas. E a segunda fala mais do espiritual. Sim. E a primeira falou mais da parte pessoal, vamos falar assim. Certo. E baseado no que o Thiago falou, eu faço esse comentário baseado na vida secular e como a gente aplica isso na vida espiritual, ou seja, dentro da igreja, porque acaba acontecendo. Eu mudei de empresa vai fazer 2 anos. Em algum momento, em algumas reuniões, a gente se pega comentando. Lá na empresa onde eu estava, funcionava dessa forma, e se fizesse assim seria melhor. E eu faço um exercício e meio que me policiar ao longo desse tempo, para não ficar trazendo muita coisa do que eu vivi lá atrás, nas outras denominações, nas outras igrejas, na outra empresa, como eu estou trazendo como exemplo. E é um exercício, e é diário. Sim. Porque senão as pessoas, elas percebem da maneira delas como foi falado, né? Cada um percebe o evento de uma forma diferente. Baseado na segunda parte, biblicamente, quais são os passos, ou a maneira mais prática de nós alcançarmos essa maturidade a ponto de não nos colocarmos nessa posição de comparação. Lá atrás eu passava por isso, lá atrás eu vivia isso, lá atrás acontecia dessa forma, agora é um novo tempo, é uma nova estação. Nós estamos falando esse ano, né? O ano passado foi o ano do romper, esse ano é o ano do próximo nível. E como a gente entrar de fato em 2026 falando de projeção, de profetizar esse novo tempo, como a gente dar esses passos de forma prática para vencer esses comparativos, esses conflitos, né? O pastor tem um livro escrito falando sobre isso. E como a gente administra e vence esses conflitos, né? Que todos os dias tentam nos fazer olhar para trás e fazer comparativo e às vezes impedir que a gente viva essa nova estação, esse novo tempo que Deus tem para nós. Bem, ótima pergunta. Para nós, sempre, irmãos, é um grande desafio nós sabermos lidar com as influências que recebemos do mundo externo e como nós lidamos com elas na presença de Deus como cristãos. A nossa forma de pensar é muito moldada pela sociedade que nós vivemos. Nós temos alguns jargões, alguns chavões, algumas palavras, algumas frases que elas são típicas de um mundo que não conhece a Deus, mas de tanto a gente ouvir isso durante tantos anos, a gente acaba acreditando nestas frases como se fossem expressões da verdade.
Então, como crente, eu preciso pedir ao Espírito do Senhor que comece a virar a chavinha aqui. Porque eu não posso mais pensar como um mundano, como qualquer pessoa incrédula, que não teve um encontro com Jesus. Eu oro sobre isso até hoje, irmãos. Não é uma coisa que a gente faz assim, pá, definitivo. Não. O que a Escritura diz é ser fiel até o fim. Quer dizer, ser fiel até o fim envolve algum esforço. Então, eu preciso pedir, Espírito do Senhor, o que eu estou pensando na minha mente, que parece tão verdade, mas é contrário à tua palavra. Senhor, eu quero amadurecer. Bem, o pastor Edwin Cole, ele escreveu uma série de livros adotados pela Universidade da Família, que provavelmente os irmãos aqui ou conhecem ou já ouviram falar. Num dos livros dele, ele diz o seguinte: nós não amadurecemos com o tempo. Com o tempo, nós apenas envelhecemos. Nós amadurecemos na medida em que assumimos responsabilidades. Por isso que há jovens que desde muito cedo tiveram que dar conta da sua vida e amadureceram rápido. Enquanto que outros, aos 35, 40 anos, vivem da aposentadoria dos pais. Querem andar de skate, né? Camiseta do rock and roll ali no shopping, coisa e tal. Não amadureceram, sabe por quê? Só estão envelhecendo. Acontece que os pais, provavelmente, nunca ensinaram o cara a assumir responsabilidade. Você vai trabalhar, meu filho, está na hora. A casa é nossa. Vai, lava aquela louça ali, né? Está na hora de assumir responsabilidade. Se não assume responsabilidade, não amadurece. Se você quer amadurecer como cristão, eu acredito que você queira, lógico, você tem que assumir as suas responsabilidades diárias com Deus. Enquanto você ficar pendurado em oração de pastor, de pastora, será que o pastor tem uma palavra para mim hoje lá? Pode ser que não, mas a Bíblia tem tudo. Está lá a palavra. É pela palavra que a gente se pauta. Ah, mas o pastor, já vi que o pastor não acredita em profecia. Creio de todo o meu coração nos dons do Espírito, todos eles. Mas o que me guia e me ensina desde os meus 9 anos, quando Jesus me encontrou, é a palavra. A Bíblia Sagrada, pela graça de Deus, desde os meus 9 anos é o meu livro de cabeceira. É por ela que eu me pauto. Porque senão, irmãos, eu corro o risco de ser levado por toda sorte de ventos de doutrina. É o que a própria Bíblia adverte sobre isso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, nós precisamos assumir a responsabilidade sobre o nosso crescimento. Lógico, os pastores da igreja estão fazendo o trabalho deles. O que eles estão fazendo? Eles oram, eles pregam, vai ter uma escola bíblica, tem os grupos que se reúnem, eles estão fazendo o que cabe a eles fazer, mas o que é minha parte e sua parte, eles não vão fazer. Se eu não fizer, não vou chegar. Você sempre é alguém que sempre está vendo um defeito, nunca está bom. Por que pintaram a igreja de preto? Por que a luz é aqui? Por que não sei o que lá no estacionamento? Por que não fizeram ainda isso lá? Tem gente que é assim, ao invés dele dizer que bom, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele diz, entristeci-me, ou entristeci-me quando me disseram, vamos para a igreja. Para a igreja, meu Deus, chega lá, já sei como é que vai ser. Não dá, né? Isso não é vida espiritual, né? Isso é qualquer coisa, menos ser cristão, né? Então a gente... isso é bíblico, irmãos. Às vezes a gente fala assim, né? Parece, talvez alguns irmãos digam, poxa, pastor, o senhor está sendo meio durão aí com a gente. Bem, irmãos, não é a minha intenção, mas Deus disciplina, né? Se o próprio Deus nos disciplina, imagine se eu não aceitar ser disciplinado pelo meu pastor, por exemplo.
Ah, não, eu não ouço homem, só ouço a Deus. Ó, santarrão. Vai Jesus à direita e ele à esquerda no trono. Como Tiago e João, Senhor, no teu reino. Aí Jesus vai dizer, bom, vocês estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? Quem quiser ser o maior entre vocês, seja servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mente de Cristo. Mente de Cristo, é assim que ele pensava. Continua pensando, né? Amém? O que mais? Pois não. Já que não pergunta, a gente pergunta, né? Pastor, você não falou aí, mas o pastor deu aula nas faculdades, não sei se dá mais aula hoje, mas o pastor foi professor e tal. O que o senhor falaria para a nossa geração? Eu tenho falado desde que nós fomos enviados para Pinhais por Deus, né? A gente acabou não falando no começo, mas o pastor faz parte da igreja que a gente conta, né? No dia do Vision Night que nós recebemos a resposta para começar um novo tempo aqui, né? Nós também começamos no hotel, então a gente entendeu muito de Deus aquilo que nós recebemos naquele culto, naquele domingo. Mas o Senhor colocou no nosso coração em sermos relevantes na cidade, né? Muitos, talvez como foi comigo, eu fui o primeiro da minha família a me formar. Então, o que o Senhor poderia falar para nós quando nós vamos liderar a nossa própria vida e acreditar em um futuro melhor? Acreditar que através de mim pode vir sim. Não sei se vai ser para todos, mas eu creio que através de mim, a minha o primeiro milhão que eu vou receber, eu vou poder construir. Eu falo para todos que eu tenho o sonho de ter uma casa com piscina, né, de viajar pelo mundo todo, mas isso não é uma realidade antes, né? Mas eu acredito que isso vai acontecer a partir de mim, como aconteceu a primeira graduação, meu MBA, especialização. O senhor, como pastor hoje, que já ensinou muitos, né, como professor, não quis falar no currículo aqui, mas é uma grande referência que o senhor poderia falar para nós, porque nós reclamamos muito da cidade, dos governantes, dos líderes, dos empresários, mas o que nós faremos como cristãos nessa cidade? Para sermos relevantes, nós precisamos estar numa posição de relevância que alguém queira nos ouvir. Perfeitamente. Bem, eu dei aula em algumas faculdades no Brasil, fora do Brasil também, tive oportunidade de... Deus fez isso, né? Deus fez isso, porque é Ele que chama, é Ele que prepara, é Ele que dá graça. Agora, eu tive que estudar. Fiz a minha graduação, né, em administração de empresas, depois eu fiz uma especialização em gestão estratégica de pessoas. Fiz 6 meses de jornalismo, porque eu tinha um jornal, né, na época, mas depois acabei declinando. Fiz uma parte do meu mestrado em Montevidéu, com professores não crentes, gente que para eles Deus não é nada, mas eu estava lá. Um dia na faculdade de jornalismo, um professor nosso lá teve a infeliz ideia de citar um texto bíblico errado, falando sobre a figueira, né, que Jesus secou a figueira. Quando ele falou, terminou de falar, eu levantei a mão. E aí, mandei ler. Peraí, professor, não é assim. O senhor tem que conhecer o que a Bíblia diz. E os alunos, só olhando ali, né? Vamos ver qual dos dois vai se dar melhor ali, nesse ping-pong aí, né? Mas estava lá, pude responder. Claro, eu não fui lá para discutir com o professor, humilhar o professor. Não é isso. Mas eu tinha que estar preparado para isso. Para fazer isso. Sabe? Então, você precisa ter metas na sua vida. Se você não tem objetivo, você não sabe aonde vai chegar. Você não sabe. Se você não tem pastor, eu tenho um sonho de um dia ser tal coisa. Pois é, eu também sonhei, todos nós sonhamos. Mas se você não começar a agir, não tomar iniciativas, vai ser só um sonho. Mas eu não tenho condições, pastor, é muito difícil e tal.
Você não tem Deus na sua vida? Ele não abre portas para você? Você precisa se preparar. Você precisa ter conhecimento. Leia Provérbios. Provérbios é um livro que defende o conhecimento o tempo todo. Sabe? E nós, como crentes, nós temos que ter profissões para influenciar. Lembra que falei sobre isso com vocês? Influenciar a sociedade. E influenciar significa pôr para dentro e mudar comportamentos das pessoas. Se um crente em Cristo chega num ambiente e aquele ambiente não passa por nenhuma transformação, está faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Sabe, os melhores alunos das faculdades deveriam ser os cristãos. Hoje, as nossas universidades, sobretudo as públicas, foram sequestradas pelo comunismo, pelo marxismo. Sabe por quê? Porque os crentes, eu não vou me envolver com esse negócio aí. A palavra de Deus diz assim: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, quando você perguntar assim, mas por que um sujeito ímpio prospera mais do que um crente que dá o dízimo? Porque muitos de nós ainda damos o dízimo assim: Deus, eu semeio 10 para receber 100. Enquanto que o ímpio, que não tem esse princípio, trabalha, corre atrás, estuda e avança na vida. E daí a gente fica cobrando de Deus. Mas Deus, como é que Ele está melhor do que eu? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não crie expectativas que Deus não criou. Você tem que entender o que diz a Bíblia, né? Eu falei sobre o dízimo aqui, né? O que está escrito lá na Bíblia? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para quê, gente? Malaquias 3,10, né? Para que haja mantimento na minha casa. Essa é a função do dízimo. Essa é a função do dízimo. Foi para isso que foi estabelecido, né? Aí o texto continua: e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha uma maior abastança. Não está assim lá no texto? Maior. Se é uma maior, é porque já tinha uma antes. Não sei se você já tinha olhado o texto com esse olhar. Nós dizimamos porque nós amamos a Deus, amamos a igreja. Nós dizimamos porque é um prazer investir no reino de Deus. Esta é a motivação. Agora, se eu dou o dízimo esperando no quanto eu vou receber de volta, isso não é motivação, é estímulo. E se o estímulo não se confirma, eu perco o desejo de correr atrás, de fazer. Pense nisso. Sabe, quando você der o seu dízimo, a sua oferta, faça porque você ama a Deus, ama esta igreja. Você tem a alegria de poder dizer: Senhor, obrigado, porque eu posso trazer o fruto do trabalho que o Senhor me deu, eu posso trazer a minha parte. Isso é que é bom. Agora, o Senhor tem... Obrigado, querido. O Senhor tem uma medida de bênção para você, sim. Não pense que não. Ele abençoa. Claro que sim. Aliás, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono. Ele é o dono. Não é o mundo. Não é o Banco Mundial. Não é o BID. Não é o BRICS. Não é o NAFTA. Não é União Europeia e Mercosul. Não é. O ouro e a prata pertencem a Deus. E você é servo de Deus. Agora o Senhor tem uma medida de bênção para você. Mas faça as coisas por amor. Porque se eu... Veja Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo 13, tão conhecido o texto: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor,
nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, serei como metal que soa. Ainda que eu desse todos os meus bens para sustento do pobre, se eu não faço isso por amor, é como metal. Pem, pem, pem. É Bíblia, palavra de Deus. Não é minha palavra, palavra do teu Deus que você tem na mão aí. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque são elas que de mim testificam, e porque cuidais ter nelas a vida eterna. Né? A palavra de Deus, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. São mais desejáveis do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. São mais doces do que o mel. Palavra de Deus, que nós devemos amar de paixão, né? Abraçar a Bíblia Sagrada e dizer: Deus, eu amo essa palavra, porque é ela que revela o Senhor para mim. É isso. Você quer amadurecer? Eu também quero. Eu preciso continuar crescendo, irmãos. Como disse alguém, disse muito bem, há uma plaquinha aqui em nós, assim, ó, em obras. Nós continuamos em obras, todos nós. Todos nós, até o dia de Cristo. Amém? Antes de terminar, bom, que mais? Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de chamar 6 voluntários aqui. Vamos lá. Irmãos, irmãs, 6 voluntários. Olha aí, que beleza. Olha, tá vendo, Tiago? Esse pessoal aí é voluntário. Aliás, as mulheres sempre um passo à frente. Eu não sou voluntária, mas eu vim. Não sou voluntária, mas eu vim. Em nome de Jesus. Amém. Faltam 3 aqui. Ô, rapaziada. Meu Jesus da glória. Isso, pronto. Por favor, fiquem. Isso aqui. Para vocês entenderem, eu vou passar essas cartelinhas aqui, ó. Em cada uma delas tem uma pergunta, tá? Eu vou passar para vocês agora, vocês vão ler, eu vou falar um pouquinho com eles aqui, para dar um tempo para vocês pensarem na resposta que vocês vão dar. Tá bom? Combinado? Não é difícil, tá? Enquanto eles estão lendo ali, né, vão pensar e tal. Eu queria falar rapidamente sobre os meus livros, vocês estão vendo ali na tela. Aquele primeiro livro lá, A Bíblia e a Gestão de Pessoas, o livro que está à sua esquerda, foi o primeiro livro que eu escrevi, unindo o conhecimento bíblico à gestão de pessoas. Não tem livro melhor no mundo do que a Bíblia Sagrada para ensinar sobre pessoas. Então, você que é líder de departamento, você que é gerente, supervisor, chefe em alguma empresa, não sei, ou você que gosta da matéria, tem 10 capítulos, tá? O segundo livro, aquele de capa mais clara ali, é a Bíblia e a Administração de Conflitos. Qual é o único lugar do mundo que não tem conflito? Tem gente, mas não tem conflito. Aonde? No cemitério, claro. Tem um bando de gente lá não tem conflito. Tem conflito. Meus irmãos, onde tiver gente, vai ter. Então, eu abordo 8 tipos de conflitos, todos dentro da palavra de Deus. Tá? Porque a minha intenção é influenciar o mundo corporativo com os princípios de Deus. Serve para a igreja, naturalmente, porque nós lidamos com pessoas todos os dias. O terceiro que está ali de capa vermelha é a Bíblia e as competências comportamentais. Na primeira parte eu falo mais sobre a parte técnica do comportamento humano. Falo sobre personalidade, caráter e temperamento. E daí na segunda parte
eu falo dentro das Escrituras qual é o comportamento esperado conforme os padrões bíblicos. Nesse livro ali, inclusive, tem vários testes para você fazer. Qual é o seu tipo de personalidade, as suas competências, coisas assim, tá? Os livros estão ali no final. Quem tiver interesse, depois passa ali e conversa comigo. Tudo bem aqui? Então vamos lá. Diga o seu nome e leia a pergunta e daí já pode responder. Meu nome é Jessie e a pergunta é: o que é ter propósito? Qual seria? Ter um propósito, ao meu ponto de vista, é você ser uma imitadora de Cristo. É você revelar aquilo que Deus confiou em você. Então, eu vejo que a gente precisa ser imitador de Cristo aqui na Terra, né? Você ser uma pessoa confiável, não ser uma pessoa enganadora, mentirosa, você levar a palavra dele, você ter amor pelas pessoas, carinho, respeito, ter dedicação. E a outra qual seria, né? Que acho que seria isso que eu respondi, né? Ser imitador de Cristo. Obrigado. Deus abençoe. Eu estou nervosa. Pode passar para mim. Obrigado. Pode sentar. Não, fique na paz. Meu nome é Jennifer. Primeira vez que eu falo nesse microfone, meu Deus. A pergunta aqui é: o que é importante para você na vida? Eu estou nervosa, tá? Não sei falar assim comigo. Jesus, toma conta. Eu ia responder de primeira instância ser mãe. Mas o que é importante para mim hoje em dia na vida é a minha vida. Uma vez, eu tentei suicídio. Então, para mim hoje em dia o que é importante na vida é a minha vida. Jesus me deu de novo. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmã. Deus te abençoe. Está escrito aqui: a vida que você tem é a vida que você deseja. O que faria para transformá-la agora? É como está escrito na palavra, né? Que conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. E eu fui liberta através da palavra. Porque até então, quando eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Jesus, né? E a palavra, através de eu ler a palavra, através de eu falar para as pessoas que Jesus me libertou, e então é isso, né? Eu acho que se você quer ser liberto, você tem que ler a palavra. Amém. Senão você nunca vai ser liberto. Não adianta você só ouvir o pastor falar, né? Não adianta só o pastor falar. Nos domingos, né? Você tem que ler a palavra. Amém. Para poder, então, você conhecer e ser liberto. Amém. Através da palavra. Amém? Obrigado, irmã. Deus abençoe a sua vida. Vem mais para cá um pouquinho. Isso. Vem mais para cá um pouquinho. Isso. Meu nome é Carolina. E diz: quais os julgamentos você faz e que limitam a sua vida? Acredito que aqui é um julgamento que eu faço para mim mesmo. Acho que eu me julgo muito, me culpo muito pelo tempo perdido, né? Pelas oportunidades que passou, principalmente em relação aos estudos. Hoje eu quero estudar, eu quero aprender mais, eu quero buscar entender mais, ter mais inteligência, né? E maturidade. Mas o julgamento que acaba me culpando ali mesmo é esse tempo que passou, e entender que ele não vai voltar mais e que eu preciso buscar aqui para frente. Amém? Amém. Ótimo. Obrigado. Deus te abençoe. Meu nome é João e veio mais conhecido como Bastião. A pergunta é: qual é o seu problema atual hoje? Meu problema maior atual hoje é o medo de exercer tudo que Deus coloca em minhas mãos.
sabia que tipo, se Deus coloca várias coisas nas minhas mãos e eu tenho medo de exercer, mas não, Jesus não perdeu esse medo. Amém, amém. Bom, abençoe, querido. Obrigado. Boa noite, meu nome é Carlos. O que é disciplina? O que seria diferente em sua vida hoje? A minha disciplina hoje é estar em comunhão com Deus, estar sempre perto dele, sempre respeitar e ser respeitado acima de tudo. Amém, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado a vocês que vieram, ajudaram. Obrigado pela participação. Vamos orar? Feche os seus olhos, sentado mesmo. Vamos encerrar esse momento com uma oração individual. Eu tenho certeza que tem uma outra coisa aqui que te falou mais alto. Ponha isso agora diante de Deus em oração. Deixe que o Espírito do Senhor trate isso em você. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és o Senhor. Jesus, aqui estão ovelhas do Teu aprisco. Aqui estão Teus filhos. Aqui estão almas preciosas pelas quais o Senhor pagou um alto preço. Abençoe, meu Deus, estes irmãos, fortalecendo a fé de cada um. Que o Espírito do Senhor mostre, revele o profundo que está escondido, para que venha à tona e seja tratado, seja curado pela ação do Espírito Santo de Deus. Querido Senhor, liberta o meu irmão, a minha irmã, dos sentimentos de insegurança, de medo, de dúvida. Senhor, liberta aquele e aquela que esteja com aquele pensamento de que não é capaz, não vai conseguir. Tira isso, Pai, da mente desse teu filho e coloca, Senhor, a certeza de que o Senhor está conosco entre aqueles que nos ajudam. Deus abençoe o pastor Tiago, a sua esposa, abençoe o Fernando, o Charlene, abençoe os obreiros desta igreja, que todos recebam de Ti, Senhor, a direção, a inspiração do Espírito Santo, o poder de Deus, a graça, a sabedoria, a inteligência, para que possam conduzir a Tua obra, Senhor. Que cada um faça o seu trabalho, porque ama o Senhor e ama os seus irmãos. Deus, nós oramos, entregamos este precioso momento em Tuas mãos, em nome de Jesus.